A indústria química e petroquímica. Qual é o principal dado, dentre tantos outros que nós podemos falar? O grande déficit que existe hoje na indústria química, farmacêutica e toda a cadeia no mercado internacional. Ou seja, cerca de 32 bilhões de dólares é o déficit existente, um déficit recorde. Será que isso não é suficientemente um alerta, um sinal amarelo, se não um vermelho, para que nós possamos analisar com muito cuidado como seria essa evolução de um processo de abertura do mercado? Nós estamos preparados para responder ou nós podemos fazer simplesmente um efetivo tiro de misericórdia para a indústria brasileira, não só na química, na petroquímica e na farmacêutica, mas de um modo geral? Volto a dizer, essa não é a preocupação de manter status quo, nem garantir uma contínua necessidade de produtividade da indústria brasileira, mas sim fazermos isso com a parcimônia e o equilíbrio necessário, cobrando resultados. E eu tenho certeza que nosso amigo Carlos da Costa, aí da Secretaria Especial, sabe muito bem como acompanhar, passo a passo, como nós podemos garantir essa produtividade equilibrada, consciente e segura para mantermos a empregabilidade no Brasil e mantermos o que essa pandemia mais ensinou a nós. O que é que a pandemia ensinou não só a nós, como ao mundo inteiro? Nós temos que cuidar com muito carinho especial do encadeamento produtivo de vários setores da economia de qualquer país. Nós verificamos o quanto que a dependência por questões de competitividade simplesmente econômico-financeira, obviamente atrelada à tecnologia, permitiu com que alguns países ficassem altamente dependentes de outros fornecedores. Eu costumo dizer que previsibilidade é muito bom quando ela nos protege de coisas ruins. A previsibilidade, quando você está mal e que se sabe que vai continuar mal, é a previsibilidade que eu não quero. Nós queremos, quando tem muita coisa ruim, é dizer o seguinte: estamos melhorando. Já sabemos em que dimensões estamos melhorando. Em algumas outras não sabemos exatamente, mas eu tenho certeza que nós vamos melhorar. Isso é bom. E todo o trabalho de redução do custo Brasil vai nessa direção. Agora, quando nós temos uma imprevisibilidade de fatores exógenos à empresa e que a coloca em risco, isso afeta investimento, isso afeta a geração de emprego. É por isso que nós temos sempre trabalhado em conjunto no Ministério da Economia para que as nossas ações sejam ou para melhorar de maneira imprevisível ou de evitar que se piore. Então, quando a gente fala em abertura comercial, nós sempre temos esse cuidado, em todo o Ministério da Economia. Nós temos o compromisso de fazer abertura comercial, foi a escolha das urnas, mas nós estamos no caminho previsível, com uma estratégia comercial que traga, inclusive ela mesma, mais competitividade para as nossas empresas. Nos primeiros 7 meses, o nosso déficit na balança comercial foi de 22,6 bilhões de dólares. E nós estamos falando de um cenário de fechar o ano de 2021 com 30 bilhões de déficit de dólares na balança dos químicos. Tá certo? Não há como ignorar este fato. Não há para simplesmente termos um discurso de um processo de busca de redução do custo Brasil, que todos nós estamos empenhados, de integração internacional, de que a visão liberal nos anima. Nós precisamos ser liberal, mas realistas. Aliás, não somos nós. O mundo assim age. Eu quero me referir, e a Ana certamente sabe muito bem disso, doutora Ana, que é muito qualificada, que nós vivemos um momento em que, pós-pandemia, as cadeias internacionais de suprimento estão sendo repensadas. Eu ouço gente falando como se de 4 anos para cá nada tivesse acontecido. 4 anos para cá, nós tivemos a Comunidade Europeia fazendo uma intervenção na pandemia por conta da saúde, por conta da retomada da atividade, que significou injetar 700 bilhões de euros. O Biden assumiu com um programa que, ao longo dos anos, vai significar uma mobilização de 6 trilhões de dólares, tá certo? Com intervenção em setores da economia. E não preciso falar da China.
como age a China, que tem toda uma sistemática política, tá certo? Então, falarmos só da nossa profissão de fé, e eu sou liberal, me dá a sensação de nós estarmos, tá certo? Caminhando no deserto e dizendo que nós estamos aí muito animados com a situação. Nós precisamos fazer mais do que isso. Custo Brasil, carga tributária, esse é o primeiro ponto super relevante. A parte de insumos, gás, energia elétrica, isso para a gente é fundamental. Não vou falar de petróleo, porque isso é regra internacional e acabou, é assim que é mesmo. Né? Competitividade e abertura, considerando as questões de OMC, OCDE e, inclusive, que eu passei muito rapidamente, os incentivos que todos os países com os quais nós concorremos promovem a sua indústria química. Né? Os Estados Unidos promove um benefício fiscal, ou incentivo, ou redução de alíquota, qualquer que seja o termo, que é 3 vezes maior que o brasileiro. Então, nós, nos Estados Unidos, eles têm incentivo 3 vezes maior que o brasileiro. Eles têm custo de energia, a nossa é 300% mais, 400% mais caro. O gás natural, 300% mais caro. Não é possível competir num ambiente desses em um setor que perdeu muito para a globalização nesses últimos 30 anos e tem tudo para dobrar de tamanho em 20, 30 anos se nós fizermos as coisas minimamente corretas, porque nós temos este potencial que ainda não está perfeitamente compreendido por todos os órgãos, os stakeholders que estão aqui participando conosco. A BASF, especificamente, nós somos a favor da abertura comercial, tal qual foi descrito pelo secretário Carlos da Costa, uma abertura gradual, previsível, e que seja paralela à redução do custo Brasil. Para nós, é assim que a gente funciona no mundo inteiro. Mas nós que estabelecemos uma indústria, investimos um investimento de maturação longa, para nós é muito importante que, em função do custo Brasil, a gente tenha pelo menos, eu vou usar um termo aqui errado, mas paridade de armas com outros países produtores daquele mesmo insumo. Aqui no Brasil, a gente não pode ter uma alíquota de importação menor do que outros países que produzem este mesmo insumo, porque aí fica difícil de explicar, inclusive, para a matriz, não só a nossa matriz, mas imagino que outras empresas, por que isso acontece, uma vez que nós temos problemas estruturais, especialmente na área de logística, mas não somente, como foi colocado pelo Ciro, e a gente deveria ter pelo menos condições iguais em termos de tarifas de importação, pelo menos. E não é o caso em alguns produtos. Isso fica mais patente quando nós temos matérias-primas asiáticas entrando no Brasil. Nós também, principalmente nós, nos preocupamos muito com a questão da previsibilidade, da segurança jurídica, né, quando a gente está falando de política comercial. O primeiro ponto é o seguinte, qualquer decisão de política comercial no Brasil tem que estar totalmente alinhada com as diretrizes do Mercosul, né? Como todos sabemos, o Brasil faz parte de uma união aduaneira, e essa união aduaneira já nos dá uma série de limites, né, pelos quais nós não podemos passar, nós não podemos atravessar esses limites, sob pena de gerar insegurança jurídica para os operadores privados afetados por aquelas decisões. Então, por essa própria estrutura da nossa política comercial, da nossa estrutura tarifária, a tarifa externa comum, que é essa tarifa, né, que vincula aí os 4 sócios do Mercosul, é muito pouco provável, para dizer praticamente impossível, que o Brasil possa fazer algum tipo de movimento que seja abrupto, inesperado ou fora dessas limitações que a tarifa externa comum nos permite, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto da gente entender que nós estamos imersos nessa estrutura jurídica do Mercosul e ela nos dá limites, né? E isso tanto para o bem quanto para o mal. Muitas vezes nós gostaríamos ou precisaríamos de fazer alguns movimentos que não obrigatoriamente estão alinhados com os outros sócios do Mercosul, mas
fazemos parte dessa união aduaneira, então precisamos, né, seguir as determinações que o Mercosul nos impõe. Então, essa é a primeira coisa. Então, do ponto de vista de limitação externa da nossa política comercial, a gente tem o Mercosul, sem mencionar, obviamente, os compromissos do Brasil na Organização Mundial do Comércio também, né, que não nos permitem, e não permitem a nenhum país fazer movimentos ali que sejam totalmente desmedidos, né? Eu tenho participado muito das discussões com relação aos incentivos fiscais que hoje ainda são concedidos a determinados segmentos do setor produtivo, até mesmo essas questões das barreiras comerciais, que acredito, inclusive, que o Brasil tem tido pouco cuidado com a indústria nacional, na proteção desse segmento, e o Brasil assiste aí, nesses últimos anos, um processo de desindustrialização em função da falta de capacidade de competir no ambiente de abertura comercial no mundo globalizado, mas enxergo que tanto essa questão dos incentivos fiscais e também da nossa abertura comercial, ela tem que estar inserida nesse debate da reforma tributária. Não dá para se mexer em pontos isolados desse sistema, porque você pode gerar, né, um desequilíbrio para um determinado setor. Você, quando nos pergunta sobre essa questão de alternativas de atração de investimentos, o nosso país ele precisa oferecer as condições, né? Precisa estar num clima de estabilidade econômica, de simplificação tributária, de transparência, né? Que possa trazer segurança jurídica para as empresas. E, ao mesmo tempo, que ataque frontalmente aquilo que já foi aqui muito discutido nesse encontro, né? A questão do custo Brasil. Com essas colocações é que a gente pode efetivamente propor ao mercado, propor à iniciativa privada que ela venha, não só as empresas nacionais, mas até as indústrias e as empresas internacionais, investir em nosso país. E eu reafirmo nossa tese. Nós precisamos criar um ambiente na política para que nós possamos ter a indústria efetivamente como uma parceira do desenvolvimento do país e não a tratar a indústria como algo antagônico. O Brasil precisa criar cultura de apoiar os empreendedores, apoiar os investidores, para que esses homens e essas empresas possam consolidar seu plano de negócio, produzir riquezas naturalmente para os seus acionistas e naturalmente produzir riqueza para o país. Por isso, é um pacote não só na questão tributária, mas a necessidade de um país continental como o nosso, pensar em infraestrutura, em logística, em modernidade, em educação, em formação e capacitação, criar realmente uma cultura industrial do Brasil, coisa que é carente. Quando o Brasil, a economia global e o Brasil mais precisou, foi visível o abandono estrutural que a indústria brasileira teve ao longo do século, dos últimos anos, principalmente nesse momento da necessidade da nossa retomada, onde precisa de agilidade, precisa naturalmente de condições de equidade para disputar os melhores do mercado e, naturalmente, uma carência também de gente especializada para dar o retorno que ele precisa e merece.